Olá, tudo bem? Professor André Arruda, vamos para a nossa aula de matemática, vem comigo. E o assunto, mínimo múltiplo comum. Vamos começar com um tópico bastante importante, né, e introdutório, é como saber se um número ele é múltiplo de outro. Bom, para saber se um número é múltiplo de outro, devemos dividir, vamos prestar atenção aqui bastante nesta parte da operação, dividir o múltiplo pelo número. E a divisão deve ser exata, ou seja, o resto dá zero. Então, se você tiver dois números e quer saber se um é múltiplo do outro, né, na prática, dividir o maior pelo menor e a divisão tem que dar resto zero. Senão, o número não seria. Vamos ver, já verifique comigo aqui um exemplo. Olha só, já deixei a continha pronta aqui para nós pensar juntos, tá? Então, você tem aqui, ó, 72 dividido por 6, certo? 72 é o dividendo, o 6 é o divisor, enfim. A dúvida é se o 72 ele é múltiplo, né, do 6. Na divisão, né, é feita aqui a divisão, dá por 12, 72 e resto zero. Ou seja, qual é a conclusão? Que realmente o 72 ele é um múltiplo do 6. Né? Lembrando que nós queremos saber aqui como saber se o número é múltiplo. Muito bem, só a justificativa aqui abaixo. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Se 72 ele é divisível por 6, então 72 é múltiplo. Lembrando que ser divisível, né, o resto tem que dar zero. A gente verificou que o resto deu zero. Somente assim eu posso dizer que um número ele é divisível por outro. Eu vou até, inclusive, fazer um exemplo aqui do lado, onde isso não ocorre. Por exemplo, 9. Será que 9 é múltiplo de 2? Né? Vamos fazer essa pergunta aqui. Ó. É múltiplo de 2? Claro que a gente, na prática, né, já está vendo o que não é. Mas vamos lá. Para saber o que a gente faz a divisão. Essa divisão não vai dar resto zero, vai dar resto 1. Está vendo aqui? Ó? Então, o que a gente conclui? Que o 9 não é divisível por 2, tá certo? Então é só um exemplo para reforçar a parte teórica. Com isso, olha que eu coloquei aqui embaixo um quadrinho, os múltiplos de 6, tá certo? Os múltiplos de 6 são eles, a gente pega o conjunto dos naturais, está aqui, ó, 0, 1, 2, 3, e segue, né? É como se eu multiplicasse, ó, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, 18. Se eu fosse encontrar os múltiplos, a gente ia verificar lá na frente que realmente o 72 ele vai aparecer, né, no conjunto como sendo um dos elementos dos múltiplos de 6. Tá? Para não ter que fazer isso, a gente faz o processo da divisão. Tá certo? Aqui é só um reforço para mostrar para você que realmente, né, o 72 ele se encontra, né, no conjunto dos múltiplos do número 6 como exemplo. Tá certo? Muito bem. Agora nós vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum. Vamos lá, o famoso MMC. Bom, o mínimo múltiplo comum, né, o famoso MMC, corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números. Então agora é o seguinte, eu tenho não somente um número, eu tenho 2, eu quero saber o menor que é múltiplo ao mesmo tempo, tá certo? Eu vou até dar um exemplo aqui, ó, tá? Múltiplos do 2, né? E o múltiplos do 6. Do 6 que a gente acabou de ver, né? Vou colocar aqui os elementos, ó, o conjunto de ambos, como se eu fosse multiplicando pelo conjunto dos naturais, aqui, ó, 0, 1 e segue. Então começa com o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e segue isso aqui, né, infinitamente. Os múltiplos do 6 que nós acabamos de ver, ó, 0, 6, 12, 18, né, 24 e segue também. O que significa? Opa! O MMC, ó, acabei apagando, vamos colocar de novo. Vamos colocar aqui o conjunto dos naturais.
Acabei apagando, vamos escrever de novo. Conjunto dos naturais, acho que fica até melhor assim, quer ver uma coisa? Múltiplos do 2 e múltiplos do 6. Quando eu faço a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 4. Opa. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Dá 6, dá 8 e segue. Mesma coisa do 6, né? 6 vezes 0 lá em cima dá 0, dá 6, dá 12, 18 e segue. O que significa o mínimo múltiplo comum, né, visualmente entre 2 e 6? É o menor múltiplo que é comum. Visualmente, a gente consegue enxergar isso, vou até escolher uma cor diferenciada, que o menor múltiplo comum entre 2 e 6 é o 6, ó. Tá certo? Então isso a gente viu aqui na prática. Claro que você não vai fazer esse processo quando você tiver que encontrar a multiplicidade de 2 ou mais números de valores maiores. Imagina o trabalhão que ia dar, né? Aqui é só para te falar e te mostrar o que significa, né, o famoso MMC, menor múltiplo que é comum, certo? Para evitar ter que fazer todo esse trabalhão aí, existem processos para encontrar direto esse valor, né, que é o que a gente chama de métodos de obtenção do MMC. Então eu vou te ensinar 2 métodos diferentes para encontrar o MMC entre 2 ou mais números, tá certo? Vamos dar uma lida junto comigo aqui na parte introdutória. O recomendável é usar o método da fatoração, ou seja, decompor os números em fatores primos. Existem, basicamente, 2 métodos: o método da decomposição em fatores primos separadamente e o método da decomposição em fatores primos conjuntamente. Tá? Vamos fazer isso aqui através de exemplos. Depois a gente vai resolver questões e vai ficando aí fácil depois com a prática. Tá? Começamos então com um exemplo usando o primeiro método. Né? Eu quero aqui reforçar para você o seguinte: é claro que nas questões você pode até estar se perguntando nesse momento, professor, mas qual método eu vou utilizar, o primeiro ou o segundo? Depende muito da questão, né? Eu vou te mostrar aqui questões onde o primeiro método é o mais conveniente e outras questões onde o segundo método passa a ser mais conveniente, principalmente em relação ao tempo. Mas é importante nesse momento que você entenda os dois para que na hora que você for fazer as questões, já sei, aqui eu vou fazer daquele primeiro método, nessa eu vou fazer do segundo, tá certo? Então acompanhe aqui que você vai perceber que é fácil demais. Muito bem. Então vamos lá. Com esse exemplo, calcular o MMC entre 4, 9 e 15. Nós vamos usar o primeiro método. E o que o primeiro método consiste? Decomposição em fatores primos, separadamente. Tudo bem? Então o que a gente faz? A gente coloca o 4 e vamos decompor o 4. Né? Lembrando que fatores primos, eu vou até aqui dar uma reforçada ao conjunto dos números primos, né? Os conjuntos dos números primos são aqueles em que o seu elemento, né, o valor, ele só tem 2 divisores, um ele mesmo. Então começa com o número 2, o 3, o 5, 7, 11. É importante você saber, né, quem são os números primos, pelo menos os principais, né? Então, o que consiste a decomposição? É você vir fazendo aí a divisão pelos primos, né, preferencialmente na ordem crescente. Então, veja o 4. 4 dá para dividir por 2, dá 2, divide por 2, dá 1 de novo. Então, o 4, já vou colocar aqui que o 4, ele é 2 vezes 2, né? Vamos colocar aqui, 2 ao quadrado. Tudo bem? Fizemos aqui a decomposição em fatores primos do 4. Agora, vamos fazer do próximo. Que é quem? Que é o 9. Né? É o 9. Mesmo procedimento. Divide por 3 dá 3, divide por 3 dá 1. Então veja que o 9 é 3 ao quadrado. Deixa eu colocar aqui, 9, 3 ao quadrado. E agora vamos fazer o mesmo procedimento para o 15. O 15.
O 15 você divide por 3, dá por 5 e divide por 5 dá 1. Então veja que o 15 ficou o produto de 3 vezes 5. Sempre as bases serão números primos. Por isso o processo, né? Decomposição em fatores primos. Eu gosto de colocar aqui, inclusive, vamos separar bonitinho aqui essas cores para não ficar uma confusão. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu estou em busca de quem? Do mínimo múltiplo comum, né, entre 4, 9 e 15. Este procedimento você vai pensar assim, ó. Você vai pegar as bases, né, que são comuns de maior expoente. Ó, o que é comum? O 2, né, apesar do 2 não estar aqui, ó, ou não está no 9 e não está no 15, é como se aqui, ó, tivesse 2 elevado a 0, que vale 1, né? E aqui também 2 elevado a 0, como se tivesse esse procedimento. Então, ou seja, você pega todas as bases de maior expoente. Então, veja comigo, no caso aqui do 2, eu vou pegar o 2 ao quadrado. Agora, veja só a dúvida, eu pego o 3 ou o 3 ao quadrado? É sempre o contrário. Como eu estou em busca do mínimo, eu vou pegar as bases de maior expoente. Então, aqui o que me interessa é o 3 ao quadrado. E no caso também eu vou pegar o 5, né? Que é como se tivesse 3 elevado a 0 e 5 elevado a 0 também nos outros fatores. Então, passa a ser o mínimo múltiplo comum o produto desses valores. Só multiplicar, tá? 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 5 é 5 mesmo. Então fica 4 vezes 9 vezes 5, tá? Que resulta em 180. Está aqui o mínimo múltiplo comum de 4, 9 e 15. É como se o seguinte, olha só que interessante, para você entender a ideia, né? Da mesma forma que eu fiz o exemplo lá do 2 e do 6. É como se eu colocasse aqui, ó, os múltiplos do 4, certo? Os múltiplos no 9 e os múltiplos do 15. Né? E fosse fazer a listagem aqui dos elementos desse conjunto aqui de cada um. 0, 4, 8, 12, né? 16 e segue o baile. Aqui, 0, 9, 18, né? Multiplicando 27, segue o baile. No caso do 15, 0, o 15, o 30, 45 e segue o baile. Vai ter um momento, que por enquanto nem apresentou nenhum igual, que o 180 vai aparecer aqui no 4, vai aparecer no 9 e vai aparecer no 15. Vai ser o menor, né, valor que é comum nos três. Imagina você fazer esse processo aí, né, que não estaria errado, mas daria muito trabalho. Então, nós iríamos em algum momento encontrar esse mesmo valor, que é o menor, nos três. Então, para evitar esse trabalho, a gente usa esse processo, tá certo? Esse é o primeiro método. Vejamos agora o segundo método, que é, inclusive, né, se o objetivo for encontrar somente isso, é o que mais eu recomendo. Tá? Como é que consiste agora? Consiste em você fazer a decomposição dos três simultaneamente, ou conjuntamente, como está escrito aqui. Ó. Então você vai fazer junto os três, não separadamente. Tá? Vamos fazer, depois você comparar, ah, professor, gostei mais desse processo, gostei mais do segundo, gostei mais do primeiro. Tá? Vamos lá. Então vamos lá, vamos dividir juntos. Ó. Divide por 2, o 4. 4 divide por 2? Sim, fica 2. 9 não divide e repete. E 15 não divide e repete. Vamos quebrar logo aquele 2, divide por 2 aqui. Fica 1, o 9 vai repetir porque não divide. E o 15 também porque não divide. Agora vamos quebrar esse 9. Dá para dividir por 3? Dá. Né? Aqui você repete. 9 dividido por 3 dá 3. E o 15 também divide por 3, fica 5. Vamos quebrar aquele 3, dividindo aqui por 3. Então aqui já estava 1, 3 dividido por 3 dá 1, e o 5 vou ter que repetir. E por fim a gente mata o 5 com o próprio 5, né? Aqui vai repetir, 5 dividido por 5 dá 1. Sempre o objetivo é chegar aqui, ó, na unidade.
Agora, olha que interessante. O MMC é direto a multiplicação de todos esses fatores. Você vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Se você multiplicar isso aqui, ó, que vai dar 4 vezes 3, vezes 3, vezes 5, você vai encontrar o mesmo valor que nós encontramos anteriormente, através do primeiro método. Então, o que a gente conclui? Que um mínimo múltiplo comum, né, entre 4, 9 e 15 vale quanto? 180. Certo? E aí, diga para mim qual é, pensa aí qual dos métodos que você mais gostou. Vou até voltar aqui, ó, do primeiro, aonde a gente fez isso aqui, ó, separadamente, depois juntamos aqui e concluímos, pegamos os fatores iguais de maior expoente, ou o processo onde você divide tudo ao mesmo tempo. Tá? Com certeza, né, eu creio que se o objetivo for encontrar somente o valor, o segundo método ele é inclusive mais rápido. Mas, conforme eu falei, haverá questões que o primeiro método vai ser necessário, tá certo? Ou vai acabar sendo, né, o mais conveniente em função do tempo. Muito bem, vamos ver agora algumas observações, eu gosto de chamar também de propriedades, né, do MMC. Vamos lá. Primeira, entre dois números primos, o MMC será o produto entre eles. Lembre que produto é resultado de uma multiplicação. Tá? Posso até dar um exemplo aqui, um exemplo. Né? Quem seria o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5? Ó? Os dois são primos. Você nem perde tempo. É o produto deles, ou seja, 3 vezes 5 que vale 15. Tudo bem? Então veja que aqui é direto, né? Mas eles têm que ser primos. Tudo bem? Segunda propriedade, também gosto de chamar de observação, é o seguinte. Entre dois números em que o maior é divisível pelo menor, o MMC será o maior deles. Aquele exemplo lá do 2 e do 8. Né? Vou colocar um exemplozinho aí que você vai adicionando também no seu caderno. Né? Imagina se eu te pergunto aqui, quem seria o mínimo? O mínimo, deixa eu apagar aqui. Mínimo múltiplo comum entre 2 e 8. Você já observa que o 8 dá para dividir por 2 porque é múltiplo. Então, nesse caso, é o maior que é 8. Você nem perde tempo. Tá certo? A terceira observação é a seguinte. Essa aqui é interessante. Ó. Ao multiplicar ou dividir dois números por um outro diferente de zero, o MMC aparece multiplicado ou dividido por esse outro. Vamos pegar o próprio exemplo aí do 2 e 8 que está fácil. Ó, tá? A gente sabe já que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 8 é o 8. Agora, o que diz essa observação aí barra propriedade? Se a gente multiplicar, né, ou dividir dois números por um diferente, vamos usar a multiplicação aqui como base de exemplo. Eu vou multiplicar o 2, ó, por 3, certo? E vou multiplicar o 8, obviamente pelo mesmo número, por 3 também. Tá? Bom, 2 vezes 3 dá 6 e 8 vezes 3 dá 24. Se eu buscar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 24, eu já sei que é 24. Mas o que diz a propriedade? Vamos comparar aqui agora esse 24 com este 8. Vamos ler de novo a propriedade? Né? Ao multiplicar, vamos usar só a multiplicação, dois números por um outro diferente, eu usei aqui como exemplo 3, de 0, diferente de 0, o MMC aparece multiplicado por esse outro número. É de fato, né? Porque se você multiplicar 8 vezes 3 direto, vai dar 24. Isso aqui pode ser útil em algumas questões onde não se dá os valores, coloca incógnitas, né? E aí coloca essa situação que vale também para a divisão, tá certo? Então tá aí essa também muito importante. Dependendo da modelagem da questão, conhecimento dessa propriedade basicamente define se você resolve ou não a questão, certo?
Muito bem, vamos para a prática, nada melhor que a prática para a gente ficar fera, né? Olha aí, ó, exercícios de aplicação. Calcule o MMC entre 12, 22 e 44 utilizando os dois métodos. Então aqui é só para reforçar se você entendeu o que a gente acabou de dizer. Vamos lá, vamos usar o primeiro método, tudo aqui na prática, né? Então vamos decompor o 12. O 12, já vou fazer a decomposição. Divide por 2 dá 6, divide por 2 dá 13 e por 3 dá 1. Tá, então o 12, vamos colocar aqui, ó, ficou 2 ao quadrado vezes 3, certo? Vamos fazer agora a mesma coisa para o 22. Ó. 22 divide por 2 dá 11 e divide por 11, porque é primo, dá 1. Então o 22 ficou 2 vezes 11. Legal? Vamos fazer agora aqui o 44. Vou fazer aqui do lado. 44. Vamos decompor ele. Divide por 2 dá 22, por 2 dá 11, e por 11 também dá 1. Então veja que o 44 ficou 2 ao quadrado vezes 11. Tá certo? Vamos separar aqui bonitinho essa parte aqui, onde a gente acabou concluindo aqui. Legal? E quem passa a ser, então, né, usando aí esse método, o MMC entre 12, 22 e 44. Vamos buscar aqui o mínimo múltiplo comum. Não, o mínimo múltiplo comum vai ser as bases de maior expoente. Então vai ser o 2, que é o ao quadrado, já vou colocar aqui, ó. Vai ser o 3 e vai ser o 11. Só multiplicar esses fatores aí, ó. 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3 vezes 11. O resultado disso, né, dá 132. Vamos fazer a mesma coisa agora através do segundo método, processo, né? Você pode até comparar agora visualmente. Ó. Então, o que consiste o segundo processo? É realizar simultaneamente 12, 22 e 44. Vamos lá? Divide por 2 dá 6, o 22 também divide dá 11, e 44 também divide e fica 22. Dá para dividir por 2, 6 dividido por 2 dá 3, o 11 não divide, você repete. E o 22 divide por 2 dá 11. Vou quebrar logo aquele 3, divide por 3, aqui vai ficar 1, o 11 repete, e este também. E por fim, divide por 11, esse aqui só repetimos, 11 por 11 dá 1 e 11 por 11 dá 1. Chegou na unidade, paramos. No segundo processo, basta você multiplicar direto esses valores aqui do jeito que se apresentaram. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 11. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 11, 132. O que a gente conclui? Também, ó, que o mínimo múltiplo comum entre 12, 22 e 44 vale quanto? 132. Legal? Vamos agora a um segundo exercício, né, antes de a gente partir para as questões. Coloquei esse, tem mais um exercício ainda. Olha que interessante esse exercício. Sabendo que A, B e C, aí está representado já decomposto esse número em fatores primos, né? Calcule o MMC entre A, B e C. Então veja bem, aqui nesta questão é interessante porque ela já está com o valor decomposto. Então se você lembrar do primeiro processo, já vai direto. Se eu quero o mínimo, eu pego as bases de maior expoente. Então veja só que interessante, aqui a base é 2, 2 e 2, tudo igual. Eu vou pegar o 2, tá? Só que, já vou colocar aqui embaixo, ó. Eu estou em busca do MMC, certo? Eu vou pegar o 2, aí eu te pergunto, eu vou pegar o 2 ao quadrado ou 2 ao cubo? É sempre o contrário, se eu estou em busca do mínimo, eu vou pegar as bases de maior expoente. Então aqui eu vou pegar o 3. Base 3, eu tenho 3 ao quadrado, 3 na 1 e 3 ao quadrado. Eu vou pegar o 3 ao quadrado. E o 5, eu tenho 5 ao quadrado, eu tenho 5 elevado a 1, vou pegar o 5 ao quadrado. Ah, vou puxar para cá. Então ficamos com 2 ao cubo, que vale 8, 3 ao quadrado, que vale 9, e 5 ao quadrado, que vale 25.
Então passa a ser 8 vezes 9 vezes 25. O resultado é 1.800. Então veja que neste exercício, né, você, através do primeiro método, vai direto. Se não, você teria que desenvolver todo o A, o B e C separadamente, achar os valores e depois ainda querer decompor simultaneamente. Olha o exercício 3. O mínimo múltiplo comum dos números 2 ao cubo vezes 3 elevado a n e 7 é 1512. O valor de n é, olha só, de novo um exercício enfatizando o primeiro método. Tá? Então vamos lá. Bom, se ele me deu que o mínimo múltiplo comum entre 2 ao cubo, ou 3 a n e 7 é 1512, é como se, né, como são tudo bases iguais, o produto disso já fosse direto o 1512. São todas bases, né, de números primos distintos. Então tá aí, ó. Quem é o valor de n para que isso aqui ocorra? Tá? Quem é o valor de n aqui, ó? Ou você vai usando as alternativas e substituindo, ou você, né, desenvolve essa equaçãozinha exponencial aí, ó. Aqui, ó. 2 ao cubo vale 8. Eu vou juntar com 7 e deixar aqui com a variável por último. 8 vezes 7 é 56, vezes 3 elevado a n, igual a 1512. Passa esse 56 para o outro lado dividindo, eu fico com 3 elevado a n, igual a 1512, dividido por 56. Com isso, ficamos com 3 elevado a n igual a 27, que é o quociente aí, né, da divisão. Estamos diante de uma equaçãozinha exponencial. O 27 decomposto em fatores primos, ele é 3 ao cubo. Bases iguais. Quando isso ocorre, você faz o quê? Corta as bases e iguala os expoentes. Então, por isso a resposta é n igual a 3. Tá certo? Então, a resposta, letra A. Opa! Pulou rápido aqui, resposta letra A. Legal? Agora que nós praticamos, né, fizemos exercícios, vamos enfrentar as questões de concurso que eu trouxe para você de algumas bancas. Começamos com a banca Quadrix, com essa questão que eu achei legal demais. Olha só. Albrecht, né, eu acho que é assim que pronuncia, Albrecht Dürer, um renomado artista e matemático do Renascimento, criou um quadrado mágico notável que foi incorporado à sua obra Melancolia. Melancolia 1. A configuração do quadrado está disposta a seguir. Então está aí o quadrado, você já observa que tem algumas letras também misturadas com os números. Eu vou destacar as letras aqui, ó. O X está aqui, o Y, e tem o Z e o W. São variáveis, né? Vamos continuar a leitura da questão. Sabendo que a soma dos números de qualquer das linhas ou de qualquer das colunas é constante, nesse quadrado eu julgo o item. O menor múltiplo comum de x e w é 112. Então veja só que interessante, né? Nós queremos um MMC entre x e w. Então nós vamos ter que encontrar primeiramente, né, os valores aí que satisfazem essas duas variáveis. Se ele disse que a soma das linhas ou coluna dá sempre o mesmo valor, eu quero destacar com você aqui a segunda linha, né, onde tem todos os valores. Se eu somar esses valores aí, a soma, né, ou vamos somar esses valores, ou seja, 5 mais 10 mais 11 mais 8, né, isso resulta em 34. Quer dizer que todas as linhas ou colunas, a soma vai dar 34. Com isso, vamos em busca do x, que é o primeiro valor que nos interessa aqui, ó. Quer dizer, então, que se eu somar esta primeira coluna, tem que dar 34. E com isso a gente consegue encontrar o valor de x. Né? Porque se eu fizer aqui, ó, vamos fazer desse lado, ó, x mais 5 mais 9 mais 4, isso vai ter que resultar em 34 e por conta, né, da configuração do quadrado.
Portanto, ficamos então, agora ficou fácil, né? É só resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. X igual, vou pegar aqui, ó, 5 mais 9 mais 4, que dá 18, já vou passar lá para o outro lado, subtraindo com 34. Com isso, acabamos de encontrar o valor de x, que vale 16. Então, nosso primeiro valor já encontramos, vamos dar um destaque especial para ele. O x vale 16, legal. Agora vamos em busca de quem? Do w, que é o outro valor que nos interessa. Aí fica a gosto do freguês aí, ou soma a linha, ou soma a coluna, tá? Vamos somar essa linha, a última linha aqui, ó, onde diz que 4 mais 15 mais w mais 1 tem que dar quanto? 34 também. 4 mais 15, 19, com mais 1 dá 20. Então, vou passar esse 20 já para o segundo membro. Opa! Vamos colocar o 34 primeiro, né? 34 menos 20. Portanto, o valor de w vale 14. Então, só deu um trabalhinho para nós para encontrar os valores. A questão, ela queria, né, que a gente gastasse um pouquinho de energia, sem problema. Ia ficar muito de graça se desse valor direto, né? E agora nós estamos em busca do famoso, então, MMC, entre x, que vale 16, e o w, que vale 14. Quem é esse valor? Será que é 112? Como é uma questão de certo ou errado, né? Se for 112, está certo, se não, está errado. Então vamos decompor aqui do ladinho, ó. Agora usamos o processo de decomposição simultânea. Dá por 2, dá 8, e aqui dá 7. Já vou quebrar esse 7 porque é primo, então fica 8 e 1. Olha que interessante, como eu já encontrei 1 aqui, eu já posso fazer por 8 direto, que é 2 vezes 2 vezes 2 ao cubo. E aqui dá 1 e dá 1. Então a resposta é 2 vezes 7 vezes 8. 2 vezes 7 vezes 8 é o MMC, o produto disto, que dá exatamente quanto? 112, tá? Então, o item está, ó, correto, porque é uma questão de certo e errado. Legal? Excelente questão. Vamos para a segunda, que diz o seguinte. Marque a alternativa, né, que apresenta o menor número natural, que é múltiplo de 12, 18 e 24. Aqui ele foi direto, né? Essa questão aí a banca nem enrolou, ela perguntou já direto. Vamos ver se o camarada sabe. Então já vamos usar neste caso, o que eu te aconselho? Processo de decomposição simultânea. Vamos juntos. Divide por 2. O 12 divide fica 6, o 18 divide fica 9. E 24 por 2 dá 12. Divide por 2, 6 por 2 dá 3, o 9 não divide, repete, o 12 divide dá por 6. Agora divide por 3. Aqui divide fica 1, 9 por 3 dá 3 e 6 por 3 dá 2. Fica para o seu gosto aqui, se quiser dividir por 2 de novo. Aqui repete 2 por 2 dá 1 e por fim mata com 3. 3 por 3 dá 1, ficou tudo 1 e morreu, né? Então passa a ser quem? Ó, o 2 aqui, ó, 1, 2, 3. Então o MMC é o 2 ao cubo vezes o 3 duas vezes, que é 3 ao quadrado. 2 ao cubo vale 8 e 3 ao quadrado vale 9. E 8 vezes 9, 72, que é a nossa resposta. Bacana? Letra A está lá. Questão tranquila, né? Vamos para a próxima. Agora, olha que bacana. Esse tipo de questão se assemelha muito a algumas bancas, onde vão colocar situações, envolvendo situações, inclusive, relacionadas com o nosso cotidiano, e a saída é o mínimo útil comum. Veja lá. Em um canal de um rio, há 2 faróis localizados nas duas extremidades, onde o rio desemboca no mar. No alto de cada farol, há uma luz que pisca. Muito bem. Então, temos 2 faróis. A luz do primeiro farol pisca 6 vezes por minuto. Vou colocar essa informação aqui, ó. Primeiro farol. Essa informação, 6 vezes por minuto. 6 vezes a cada minuto. Legal. Isso aqui é o primeiro farol. Enquanto a luz do segundo farol pisca 5 vezes por minuto. Então, de novo, segundo farol, agora numa frequência diferente, né? 5 vezes por minuto.
por minuto. Legal. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Questão clássica de MMC. Então, toda vez, né, eu vou até puxar para mim aqui a conversa agora. Toda vez que você tiver que encontrar coisas ligadas ao futuro, né, uma coisa acontece aqui numa frequência, outra acontece em outra, diferente. Aconteceu em momentos juntos. Lá na frente vai acontecer de novo juntos. Veja, pensa comigo. Quando a gente fez lá os mínimos múltiplos comuns do 2 e 8, fomos andando 2, fomos andando 8, e em um momento se encontraram. Nos exemplos que a gente citou. Ou seja, é uma questão de valores que vão se encontrar lá futuramente, é uma questão de multiplicidade. Você já matou a questão. Tá? Só que tem um detalhe nessa questão, vem comigo. Aqui, ó, 6 vezes por minuto, né? Lembrando que, ó, vou ter que colocar aqui, ó, 1 minuto, né, é igual a 60 segundos. Então, o que a gente vai encontrar? Que em 60 segundos, dividido por 6, ou seja, a cada 10 segundos, o primeiro farol pisca uma vez. Concorda comigo? A cada 10 segundos. 10 segundos, 20, 30, 40, 50, 60. 1 minuto. Vai piscar 6 vezes em 1 minuto. O segundo farol, se eu pegar 1 minuto, né, ou seja, 60 segundos e dividir por 5, vai dar igual a 12, ou seja, o segundo farol vai piscar a cada 12 segundos. Se num determinado momento, né, eles piscaram juntos, é que aí diz a questão, né, tanto o primeiro farol quanto o segundo, né, o primeiro farol piscou junto com o segundo. Em que momento isso vai ocorrer de novo? Vou colocar uma linha assim, ó. Em que momento vai ocorrer, em que tempo, né, vai ocorrer? Ora, se esse aqui anda a cada 10 segundos e esse a cada 12, o próximo vai ser justamente o mínimo múltiplo comum entre 10 e 12. É justamente isso. E se a gente for fazer esse processo aqui usando a decomposição simultânea, divide por 2 dá 5, e por 2 aqui dá 6. O 5 é primo, eu já vou quebrar o 5. Só sobrou o 6, já mata por 6 mesmo. Fechou. Resposta é 2 vezes 5 vezes 6, que dá quanto? 60. 60. Então, daqui 60 segundos, eles vão piscar de novo juntos. Né? Por isso, a resposta é letra B. Excelente questão, hein? Bacana? Então, vamos fechar com essa aí da FGV, uma questão muito legal também. Olha só. Em um hospital há vários médicos plantonistas, entre os quais A, B e C. Bem, vejamos aí, já tem 3 médicos, né? O médico A, o médico B e o médico C. O médico A dá plantão de 6 em 6 dias. O médico B, dá plantão de 5 em 5 dias. E o médico C de 4 em 4 dias. Legal, então vou ter que colocar essa informação aqui, ó. Médico A, médico B e médico C. O médico A a cada 6 dias, o médico B 5 dias e o médico C 4 dias. Olha só o que diz a questão. Esses 3 médicos estiveram de plantão juntos no dia 20 de julho. A vez seguinte em que esses médicos estiveram juntos no plantão foi dia, e aí tem as alternativas. Uma excelente questão. Então vejam só, eu vou até fazer uma linha do tempo aqui, ó. Fazer uma linha do tempo, não, vou fazer até numa cor diferente, que aí vai ficar bacana. Quer ver uma coisa? Vou fazer a linha do tempo, certo? Aqui, né? Vou colocar aqui, ó, dias, né, ou meses, sei lá. Então a questão falou o seguinte, que no dia 20 de julho, vamos considerar que essa bolinha aqui, ó, né, é o dia 20 de julho, eles estiveram juntos. Quer saber em que data vai ocorrer de novo os 3? E aí coloca as opções aí, ó. Excelente questão. Concorda comigo que é uma questão de MMC? Então, como esse aqui anda de 6 em 6, 5 em 5 e 4 em 4, vamos primeiramente então encontrar o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 6.
Vamos usar aquele nosso processozinho simultâneo, sem problema. A gente está em busca desse valor. 4, 5 e 6, vou colocar aqui, ó. Divide por 2, o 2 divide, o 5 não, o 6 divide, dá 3. Divide por 2, aqui morreu, 5 repete, o 3 repete. Divide por 5, aqui fica 1 e o 3 repete, e por fim divide por 3. Chegou tudo na unidade e parou. Passa a ser o mínimo múltiplo comum o produto desses valores. Então é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 3, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5 é 20, vezes 3 dá 60. Então é daqui 60 dias. Agora tem um detalhe, hein? Tem uma pegadinha do malandro nessa questão. Se você desconsiderar os dias que cada mês realmente possui, você cairia numa tentação grande de querer marcar a letra C. Né? Porque 20 de julho mais 30 dias, 20 de agosto, mais 30 dias, 20 de setembro. Só que você tem que lembrar o seguinte, a questão é perigosa, que o mês de julho vai até o dia 31, vou colocar aqui, ó. Vou colocar 31 de julho. Aí depois de 31 de julho já emenda aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho para o lado, para ficar mais nítido para nós aqui, ó. Tá? Vamos fazer o seguinte. Essa primeira bolinha que está colada com essa segunda. Essa primeira bolinha aqui, ó, é 31 de julho. Essa segunda bolinha aqui, essa aqui, tá? Essa aqui já é 1º de agosto, que é o mês que vem subsequente. Agosto também tem 31 dias. Então aqui está a bolinha de 31 de agosto. Então uma questão perigosa que envolvia conhecimento de calendário, né? Então agora fica fácil, sabe por quê? É só nós contar a quantidade de dias, ó. De 20 de julho até 31 de julho, 11 dias. De 1º de agosto até 31 de agosto, 31 dias. Se a gente somar esses dois, 11 com 31, só nessa brincadeira já foram 42 dias. Resta mais quantos dias para fechar os 60? Mais 18 dias. Que vai ser, então, do dia 1º, né, de setembro, inclusive, aqui, ó, 1º de setembro, até mais 18 dias, ou seja, 18 de setembro. Então, perigosa a questão, porque envolvia um conhecimentozinho de calendário, né? Por isso, a resposta correta é a letra A, e não a letra C. Bacana? Excelente questão. Com isso, está aqui o gabarito. A gente finaliza, né? E agora é aquele momento que eu passo a responsabilidade para você praticar cada vez mais. Matemática você aprende, entende, pratica para você ficar fera, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Nos encontramos nas próximas aulas. Bons estudos!